Terrenos hostis e desconhecidos, armadilhas mortais e um inimigo enganoso foram alguns dos obstáculos que confrontaram os soldados americanos durante a Guerra do Vietnã. Para manter as tropas vivas e rastrear os esquivos combatentes do Exército do Povo do Vietnã, além do Vietcong, o Exército dos Estados Unidos precisou contar com aliados de guerra não convencionais. Literalmente, o melhor amigo do homem, ou melhor, os melhores amigos dos soldados. Seja bem-vindo ao Almanac Militar em mais um vídeo exclusivo aqui no YouTube brasileiro, numa temática que você dificilmente encontra por estas terras. Antes de começar, se inscreva, ative as notificações, verifique se estão todas ativas essas opções para que você não perca o próximo lançamento. E considere ao final deste vídeo, se você curtir, eu tenho certeza que vai, ativar a opção do valeu. Qualquer valor que você doar aqui pro Almanac Militar vai permitir que eu continue fazendo e trazendo conteúdos como este para você. As forças dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul enfrentaram inúmeros desafios ao combater o Vietcong e o Exército do Povo do Vietnã. As forças pró-comunistas utilizavam uma mistura de estratégia convencional e tática de guerrilha para lançar ataques e defender posições, baseando-se em estratégias que evitavam o combate direto e prolongado. O Vietcong maximizava sua vantagem geográfica, adaptando-se e aproveitando as oportunidades oferecidas pelo ambiente de selva. Eles ditavam a duração e o local dos confrontos, escondendo-se entre as batalhas por meio de camuflagem e de uma vasta rede de túneis. Tanto o Exército Popular quanto o Vietcong enfatizavam uma filosofia de ajuste constante às mudanças de condições e tecnologia, aprendendo e distribuindo informações sobre a localização, estratégia e vantagem do inimigo. Esse modelo de pensamento e ação era exigido não apenas dos líderes militares, mas de cada soldado de infantaria e também de cada unidade. A resolução de problemas, a exploração rápida de recursos e a estratégia improvisada eram cruciais para o Vietcong. Relatórios pós-combate, com relatos detalhados de sucessos e desafios em campo, eram distribuídos para evitar erros repetidos. Para impedir conflitos prolongados em uma mesma área, o exército vietnamita adotou uma estratégia de mobilidade nômade, raramente permanecendo em um local por mais de 2 ou 3 dias. Para isso, o Vietcong construía acampamentos fortificados e improvisados, mantidos a uma distância moderada de vilas civis. Isso permitia a coleta de inteligência e a exigência de trabalho e impostos, ao mesmo tempo em que mantinha os civis relativamente desinformados sobre o seu paradeiro exato. Além disso, a mobilidade dos civis era restrita, assim como o conhecimento que possuíam sobre os procedimentos militares. Até mesmo os soldados rasos eram mantidos no escuro sobre os movimentos da unidade, até poucas horas antes da partida, visando evitar o vazamento de informações em caso de captura ou deserção, embora ambos fossem raros. As ordens de movimentação eram seguidas por uma varredura minuciosa da área, onde tudo era recolhido e qualquer traço de presença humana era escondido. As unidades geralmente viajavam para encontrar guerrilheiros locais ou agentes operacionais para trocar mapas, inteligência e orientações antes de seguir viagem. Quanto às armadilhas, trincheiras e outras fortificações, elas eram normalmente deixadas ativas ou camufladas para que pudessem ser reutilizadas na mesma área ou em locais próximos. O contato entre as unidades era mantido principalmente por telefones de campanha e mensageiros a pé. Mais tarde, quando as unidades estavam em movimento, a sinalização era feita por padrões de tiros. Somando-se aos desafios americanos, os vietnamitas começaram a imitar os padrões de fala e sinais de rádio e telefone dos Estados Unidos em tentativas de enganar os soldados americanos para que disparassem uns contra os outros ou fossem atraídos para emboscadas. Mesmo com tudo isso, essa tática teve um sucesso variado, falhando inclusive na maioria das vezes. Um desafio
particularmente difícil de superar e que foi responsável por mais de 10% das fatalidades até 1970 foi o uso de minas ocultas e armadilhas, conhecidas como Bob Traps. Além de manter os soldados exaustos pelo estado de alerta constante, as explosões atrasavam os avanços e operações americanas, danificavam também equipamentos e mantinham as unidades ocupadas enquanto o Vietcong planejava o seu próximo passo. Essas armadilhas eram difíceis de localizar devido às marcações sutis que apenas forças aliadas ao Vietcong notariam, perdendo-se facilmente no ambiente exuberante da selva vietnamita. Até mesmo o atendimento médico era mascarado por esforços de ocultação. Embora o acesso a suprimentos fosse difícil para o Vietcong, eles criaram instalações básicas subterrâneas organizadas para cuidar dos combatentes, como cavernas e bunkers, abrigando a maior parte dos equipamentos médicos. O acesso a esses locais frequentemente exigia passar pela intrincada rede de túneis, que podia mudar a cada poucas semanas ou meses, graças a explosivos. Fora os becos sem saída e outros mecanismos que garantiam que nenhum inimigo fosse capaz de decifrar como circular por ali. O Vietcong dependia de uma combinação de técnicas para garantir que não fossem seguidos ou descobertos imediatamente após o combate. A primeira era a dispersão imediata caso fossem descobertos. A segunda era a divisão em pequenos grupos ao deixar uma determinada área. A terceira era o ataque de distração ou descarte de cargas sem importância para que o inimigo parasse para inspecioná-las e se confundisse. A quarta eram as unidades de retaguarda deixadas para trás após uma emboscada para atacar os soldados americanos enquanto estes perseguiam o grupo principal. E por fim, a ocultação na selva, feita geralmente em fortificações ou na incrível rede de túneis criada por ele. Na década de 1960, o exército dos Estados Unidos decidiu então que a melhor forma de perseguir os exércitos opositores era introduzir então as equipes de rastreadores de combate. Essas unidades precisavam ser mantidas em segredo tanto para preservar a vantagem sobre o inimigo quanto para ocultar o envolvimento britânico e de Brunei, o que poderia ter escalado o conflito diplomaticamente. A princípio, o exército americano tentou usar o Bloodhound, um cão de caça comum para rastrear os passos do Vietcong. No entanto, os latidos e uivos altos do Bloodhound alertavam os perseguidos, provando ser um problema significativo o suficiente para encerrar aquele experimento. A solução seguinte foi solicitar assistência britânica, já que o Reino Unido havia utilizado com sucesso labradores para rastrear guerrilheiros chineses na Malásia e combatentes indonésios em Brunei. O labrador é uma raça mais silenciosa, frequentemente treinada não apenas para esporte e caça, mas também para assistência a pessoas com deficiência, suporte emocional e atividades policiais, como detecção de substâncias entorpecentes. No entanto, envolver os britânicos na Guerra do Vietnã colocaria o país em uma posição comprometedora, pois havia assinado os Acordos de Genebra de 1954. Embora o acordo não fosse permanente, tanto a China quanto o Reino Unido haviam concordado em retirar suas forças e o envolvimento britânico, mesmo em capacidade de treinamento, poderia ser visto pelos chineses como uma violação do cessar-fogo. Além disso, o local de treinamento para as equipes de rastreadores era a Escola de Guerra na Selva do Exército Britânico em Brunei, um país do Sudeste Asiático que havia adotado uma posição neutra em relação ao conflito no Vietnã. Apesar disso, o exército dos Estados Unidos precisava desesperadamente de cães e guias bem treinados que pudessem colaborar com soldados especializados em rastreamento visual. Como afirmou o historiador militar Gordon Rothman, abre aspas, cães treinados podem seguir uma pessoa em qualquer lugar, mas o rastreador visual pode determinar o número de pessoas, se estão carregando peso e se estão se movendo rápido ou devagar, além de detectar itens descartados. Fecha aspas. O Manual de Campo do Departamento do Exército sobre Operações de Contra-Guerrilha afirma que as equipes de rastreamento visual
podem interpretar vestígios deixados no terreno ou na vegetação que revelam detalhes como o sexo da pessoa, o tipo de armas que carregam, o tamanho do grupo e até a sua condição física. O acesso a essas habilidades tornou-se então prioridade. Conversas confidenciais entre americanos e britânicos resultaram em uma colaboração ultra secreta. No início da guerra, as equipes eram compostas por 5 soldados e 2 cães. Um rastreador visual e os labradores com seus guias à frente, seguidos por um homem de cobertura fazendo a segurança, além de um operador de rádio e o líder da equipe. O exército mantinha cães adicionais de prontidão caso um dos labradores sofresse ferimentos ou doenças. Este programa inicial contou com tropas vindas da América, da Austrália, de Brunei, da Malásia, da Nova Zelândia e do Reino Unido. Os labradores desempenharam um papel crucial. Os seus narizes possuem cerca de 300 milhões de receptores olfativos, comparados aos meros 5 milhões dos humanos. Richard Cunningham, um guia de cães de guerra, escreveu que os cães podiam detectar movimentos muito mais rápido e ouvir sons de distâncias 4 vezes maiores que os humanos. Além disso, como os cães viviam com os americanos, o odor dos vietnamitas era muito diferente e mais fácil para eles identificarem e darem um alerta. Essas missões de rastreamento não se juntavam a expedições regulares. Em vez disso, perseguiam as forças vietnamitas nas profundezas da selva imediatamente após um encontro. No entanto, os procedimentos não eram isentos de falhas. Para começar, se as equipes alcançassem os soldados do Vietcong, havia pouco que pudessem fazer a menos que estivessem sendo seguidas por um suporte extensivo, o que geralmente não acontecia devido ao sigilo da operação. As equipes eram armadas apenas com fuzis e possuíam poucos soldados. Particularmente preocupantes eram inclusive os períodos de chuva ou períodos noturnos, quando a visibilidade reduzida dificultava discernir não apenas a trilha do inimigo, mas os detalhes cruciais necessários para preparar o engajamento adequado. Apesar disso, as equipes de rastreamento eram enviadas para perto de zonas de combate integradas a divisões de infantaria e brigadas. 2 anos após o início do programa, o Exército dos Estados Unidos lançou seu próprio programa de treinamento de rastreadores e cães em Fort Gordon, na Geórgia. Ao integrar esses novos soldados ao esforço de guerra, o exército efetivamente apagou o histórico da participação britânica, malaia e também de Brunei na guerra. Qualquer referência a instrutores estrangeiros foi ocultada ou classificada como secreta nos arquivos. Membros das equipes vindos da escola britânica em Brunei passaram a ser creditados como egressos de Fort Gordon. Sobre o treinamento dos cães, Richard Cunningham, que cuidava de um pastor alemão chamado Smokey, relatou que os animais passavam por exames físicos rigorosos na base aérea de Lackland, no Texas. Cães mais agressivos geralmente iam para unidades de sentinela. Cães menos agressivos, mas altamente inteligentes, iam para a escola de batedores e exploradores. E os labradores, com seu olfato incrível, iam direto para o treinamento de rastreamento. Cada cão aceito tornava-se um soldado canino com seu próprio número de serviço de 4 dígitos tatuado na orelha esquerda. Os guias formavam duplas com os cães para um treinamento dividido em 3 partes: obediência, agressividade e exploração. Frequentemente os cães estavam prontos para o combate antes dos soldados. De forma impressionante, os cães eram treinados para reconhecer o início de uma missão pelo que era chamado de troca. Ou seja, quando o guia substituía o enforcador de metal do animal por uma coleira de couro, o cão entendia que tinha um trabalho a realizar. Nas operações de busca e destruição, os cães sinalizavam onde haveria uma emboscada antes que a unidade entrasse nela, permitindo chamadas de suporte aéreo. Eles também detectavam minas e armadilhas, geralmente sentindo os fios quase invisíveis ligados a granadas, para que pudessem ser desarmadas ou evitadas. Aproximadamente 4.000 cães serviram neste contexto na Guerra do Vietnã. Ao final do conflito, as equipes de rastreadores de combate foram dissolvidas. Mais de 300 cães perderam a vida em serviço, com um número desconhecido de feridos. Apesar do serviço leal e dos fortes laços relatados entre os cães e os guias, o exército categorizava os animais como equipamento, o que significava que levá-los de volta para casa não era uma prioridade. Como resultado, apenas 200
dos mais de 4.000 cães que serviram na Guerra do Vietnã retornaram aos Estados Unidos. O restante foi deixado para trás. E o que mais te chamou a atenção nesta história? Tenho certeza que você tem uma bela análise, um belo comentário sobre o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários que eu faço questão de trocar uma ideia com você. E se você quiser manter um relacionamento mais próximo aí, considere participar do Clube do Almanac, onde conteúdos como este pode ser transmitido em formatos de aula de um jeito muito mais exclusivo. Tenho certeza que você vai gostar. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.